pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e nesse momento eu peço licença para iniciar a construção do saber integrativo sobre a vivência, a relação da vivência integrativa e a produção dos aprendizados, da criatividade, o desenvolvimento dos potenciais, o desenvolvimento de novas habilidades. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora. Atuo na clínica em psicologia integrativa, nos processos individuais, grupais, na investigação científica, agora aqui em Portugal, onde resido, depois de uma longa jornada no Brasil, aonde nasci, aonde me formei, nas universidades federais do Rio de Janeiro, onde atuei como docente, pesquisadora, onde desenvolvi os níveis da graduação, do mestrado, do doutoramento, onde atuo também com a formação de profissionais em psicologia integrativa, também na área corporativa, por também ter uma integração na administração, na gestão estratégica, sustentável, enfim. E aqui estou vivenciando a minha integração como ser terráqueo, no momento em Portugal, como brasileira de nascimento, e aqui na construção do nosso canal, desse processo epistemológico, epistêmico, integrativo, acessível a todos. Então vamos falar agora, nesse momento, vamos construir o saber integrativo a respeito da vivência integrativa e os processos de desenvolvimento, a criatividade, novas habilidades, novos potenciais. Nós já vínhamos falando da vivência integrativa e dos benefícios que ela nos proporciona por sermos seres inteiros. E as nossas inteirezas serem constituídas por outros inteiros que integram, se conectam, associam-se em multiníveis estruturais, em multiníveis operacionais, em multiníveis processuais e que estão continuamente em atuação integrada nos seus aspectos micro, macro, dimensional, nos seus aspectos internos e nos seus aspectos externos, em interação com outras unidades vivas que integram-se e formam uma grande unidade viva planetária e que também integra forças com outras unidades vivas de outros planetas, satélites, sóis, estrelas na Via Láctea e essa com outras vias dentro do universo. Então somos seres inteiros, integrados nas nossas inteirezas multidimensionais internas, nas inteirezas de outras unidades vivas que estão interatuando nas relações que se dão dentro de outros inteiros, como o inteiro do planeta. E por mais que escolhamos contatos, construção simbólica dos nossos parâmetros de sentido e significado como seres parciais, fragmentados, e há todo um investimento dessa ordem, porque houve movimentos que precisavam separar as partes das inteirezas para adquirir conhecimento específico sobre a funcionalidade dessas partes, mas que só funcionam em integração, em conexão com os inteiros. Elas não conseguem funcionar isoladamente, a não ser que estejam integradas numa inteireza viva, de uma unidade viva, de um organismo. E a própria definição de organismo é um sistema funcional com outras unidades funcionais integradas entre si, formando um organismo formado por sistemas que envolvem outros órgãos, outras unidades, com funcionalidades, estruturas, processualidades integradas entre si para que se mantenha ali vivo, sem degradação, sem degeneração, para se manter ativo. Então, a vivência toda se dá por integrações em múltiplos níveis e em gradações diversas, múltiplas.
Contudo, como já falei, em muitos momentos precisamos separar e conhecer as especificidades de alguns elementos desse inteiro, mas o que não diz que esses elementos funcionarão independentemente de estarem integrados com o inteiro, eles só funcionam integrados ao inteiro. Então, essas inteirezas são as unidades vivas, são os organismos. E não há como movimentar, né, que é a expressão da vivência, que é tudo isso ativado em troca interna e troca externa, que não seja pelo inteiro, pelo integrativo, pelo todo. E conhecer, escolher, fazer contato, conhecer, investigar as especificidades dessa inteireza, como já foi explicado anteriormente, traz os benefícios de sempre fazer os processos de ajuste, de adaptação, de mudança dessa inteireza que em ato contínuo está ali, propensa a essas adaptações, propensa a essas mudanças, por ter um tempo e uma possibilidade de estar se autoproduzindo, seja na questão física, seja na questão da inteireza nas dimensões mais abstratas, chamadas de psicológicas, porque tudo está em troca, tudo está em interatuação. Eu com os outros vivos, eu ajo e interfiro nos outros vivos e os outros vivos interferem em mim e isso demanda em mim ajustes para que eu continue agindo e continue intervindo e sofrendo interferência, senão preciso viver de modo isolado e de modo isolado vou ter dificuldades de autossubsistir, porque em algum nível eu dependo das relações para a sobrevivência com outras unidades vivas, né, de outros seres vivos, para me nutrir, para me proteger, para me defender. Então nós somos seres gregários, né, seres que intervêm entre si. Todas as unidades vivas em planeta Terra estão submetidas a interatuações entre si. Bem, então eu preciso autoconhecer essas interatuações para um ajuste regulatório homeostático que não cause colapsos, degradações, ruídos e que seja integrável em gradações, como foi explicado Construído o Saber no vídeo anterior, reduzindo as tensões e tornando as tensões integradas, reguladas, conectadas com a funcionalidade do meu inteiro. E quando eu faço isso recorrentemente, ou seja, eu tenho a intencionalidade, escolho recorrentemente ter uma vivência integrativa, me autoconhecer, fazer os ajustes, os processos de mudanças, de modo que as tensões que isso causa sobre as minhas múltiplas dimensões, sobre as minhas inteirezas, sejam reguladas, sejam ajustadas, eu favoreço a minha abertura dos meus inteiros para desenvolvimento de novas possibilidades, sejam potenciais, habilidades, capacidades, aprendizados, de novos processos regulatórios internos, de novas vias de neurotransmissão, de níveis diferenciados, de eliminação de bioquímicas e de ações delas sobre o meu corpo, em termos de renovação celular, em termos de regeneração celular, em termos de desenvolvimento de novas estruturas, em termos da minha capacidade de armazenamento energético, de distribuição dessa energia, ou seja, eu crio uma potencialidade que tem sempre flutuações e aberturas para o novo, mas que conseguem ser integradas, que conseguem ser absorvidas, que conseguem ser conectadas em níveis funcionais que não causam rupturas, que não são disruptíveis, que não criam tensões tão intensas que geram colapsos, que gerem tensões que são mobilizadoras dos novos movimentos de descoberta, de acesso, de obtenção, de busca e obtenção de recursos e depois de apropriação desses recursos, de assimilação desses recursos, de introspecção deles, de associação desses novos recursos com os que já há, ajustes nos que já há, eliminação de alguns, né? Ou seja, deixando mais ocultos alguns, mais ativados outros,
e criando novas composições, novas integrações, novas versões desse inteiro, que são chamadas de processos criativos, e essas novas integrações são chamadas de processo de insight, quando essa organização interna se faz sobre novas possibilidades ao insight. Essas integrações, quando elas são consolidadas, sustentadas, geram processos novos, sustentáveis e oferecidos externamente, que são os processos criativos e que podem gerar inovações e empreendimentos, que quando eles são expostos e o efeito de retorno é plenamente ajustado, eles criam os processos de consolidação interna, que vão sustentar essas mudanças nos níveis graduais de intensificação, que são uma construção contínua, um movimento contínuo de construção de novas aquisições, de novas possibilidades, das adaptações, dos ajustes, e que vão criando uma plena flexibilidade, uma plena adaptabilidade, um pleno ajuste, que vão sempre potencializando novas possibilidades, novos caminhos, novas construções, e isso é um processo que desenvolve o ser e traz uma autoconfiança, uma autossegurança, que traz ocupação de lugares no mundo, relações no mundo, sob essa égide da novidade, da criação, sem criar colapsos, sem criar rupturas, sem criar desregulações intensificantes, sem criar adoecimentos e trazendo o próprio bem-estar associado a esse processo flexível, ajustado, inovador, em ato contínuo a partir da vivência integrativa. E este é um grande processo de adaptabilidade, de mudança contínua, que traz a aprendizagem, que traz as criações, as inovações, em termos reguláveis, na integração com o equilíbrio do todo, chamado de homeostase, e com plena confiança, segurança dessa processualidade contínua através da vivência integrativa. E assim se faz um ser inovador, um ser regulador, um ser adaptativo, um ser que busca e potencializa novos processos, novas aprendizagens, novas construções, novas articulações, e se sente seguro, se sente apto, capaz de oferecê-los ao mundo e de ajustar-se aos efeitos de retorno e continuar esse processo sempre em gradações reguláveis dessas intensificações, ajustáveis aos processos de inovação, de aprendizado, ou seja, ajustáveis ao processo de desenvolvimento do ser em ato contínuo na sua vivência integrativa. Então, essa foi a construção deste processo da conexão, da integração entre a vivência integrativa e os processos de aprimoramento, desenvolvimento, aprendizagem, criativos, inovadores, empreendedores do ser, totalmente reguláveis numa vivência em ato contínuo. E agora eu vou convidando vocês, com a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo, a atribuírem, se for meritório, o joinha, o like, a compartilharem o vídeo, a fazerem os comentários de sugestões, de dúvidas na área de comentário do vídeo, e aqueles que quiserem um contato direto para desenvolvimento de ações, de vivências, de processos integrativos comigo, o nosso e-mail do canal na descrição do vídeo para ser acessado. E será uma honra vivenciar esses processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, eu vou manifestando minha profunda gratidão pela construção desse saber integrativo.